Miguel Morgado fez recentemente uma intervenção nas televisões portuguesas não só para comentar esta nova Lei das Burcas, a famosíssima Lei das Burcas, que curiosamente gerou uma grande celeuma em torno das pessoas que se dizem feministas e defensoras dos direitos das mulheres, mas comentou também o multiculturalismo e apelidou o multiculturalismo de doença dos liberais e da esquerda, se não me falha a memória, e portanto vamos ver esta intervenção espetacular de Miguel Morgado e farei também uns comentários e fico feliz que algumas das coisas que se ouvem na internet e que algumas pessoas acreditam que não têm representatividade na sociedade portuguesa porque a internet beneficia bolhas e por beneficiar bolhas, até por uma questão de algoritmos, acaba por não ter representatividade e não fazer eco naquilo que é a população portuguesa, mas aparentemente nas televisões portuguesas também já se diz. É curioso. Podemos chamar isto de uma vitória? Eu diria que sim. Mas enfim, vamos ver esta intervenção. Quer dizer, o multiculturalismo foi uma doença da esquerda e dos liberais dos anos 90, uma doença ideológica, evidentemente. Defendia que as ordens eram mais liberais se, primeiro, cada indivíduo fosse plenamente identificado pela sua cultura de origem. Ponto 2, que a partir dessa cultura de origem se formavam comunidades que podiam estar perfeitamente desligadas uma das outras, vivendo valores totalmente contraditórios, com práticas totalmente contraditórias. A Europa do nosso tempo é a lição clara que o multiculturalismo falhou, como muita gente já disse que o multiculturalismo falhou. Falhou na Holanda, falhou em Inglaterra, falhou na Escandinávia. Agora estamos muito mais alertas para o facto de a integração de migrantes de todas estas culturas só é possível se houver mesmo valores comuns e isso pressupõe a capacidade de vivermos em conjunto com um chão comum. No caso do valor da segurança, no caso do direito da segurança, parece-me um argumento um bocadinho mais forçado, até porque pode haver muitas disposições para evitar que esses casos extremos da dificuldade de identificação por estar ou com a cara tapada num contexto de uma manifestação ou do uso de uma burca ou de um niqab. Acho que apesar de tudo há outras soluções no Código Penal do que uma proibição transversal. Antes de ouvirmos a segunda parte, eu acho que mais importante do que se dizer de que forma é que se fará uma boa integração é compreender-se que só há integração se houver identidade nos países escolhidos por estas pessoas. Até porque há muita gente que diz, bom, mas estas pessoas escolheram o nosso país para viver. E quando dizemos nosso, ou quando algumas destas pessoas dizem nosso, e não me refiro ao Miguel Morgado, o Miguel Morgado é uma lufada de ar fresco nas televisões portuguesas, começam a haver mais lufadas de ar fresco nas televisões portuguesas, mas Miguel Morgado é uma delas e das mais antigas. Quando estas pessoas dizem, estas pessoas escolheram o nosso país para viver, a que é que se referem as pessoas que dizem nosso país se caminhamos para a diluição da identidade portuguesa à semelhança do que se caminha para a diluição da identidade de outros países? E eu pergunto, aonde é que, ou melhor, a que é que estas pessoas se vão integrar se houver uma destruição, diluição, fim, extinção mesmo literalmente, da identidade portuguesa e daquilo que é ser português? Integram-se aqui? É importante que isto se diga. Portanto, antes de pensarmos em integração, temos que pensar verdadeiramente quem é que somos e o que é que queremos defender. É porque se não pensarmos naquilo que somos e no que vamos defender, os imigrantes vão se integrar a quê? É a pergunta que tem que ser feita. E eu acho que esta pergunta é muito importante e vai ser decisiva nos próximos tempos. É sem dúvida nenhuma pensarmos que há números de imigração aceitáveis. Eu considero que a imigração é um fenómeno perfeitamente normal e que pode acontecer. Agora, é com números aceitáveis, quer dizer, não é com números que coloquem em causa a identidade do povo português e que sugiram, pelo menos estatisticamente nos próximos anos, uma substituição populacional do nosso povo. E portanto eu pergunto, isto é uma imigração válida? Não é? A imigração tornou-se um problema em Portugal. A substituição populacional é um risco em Portugal. E portanto eu pergunto, os imigrantes, podemos pensar na integração, sem dúvida nenhuma que temos que tirar lições deste momento trágico. Em primeiro lugar, há centenas de milhares de pessoas que vão ter que sair.
E eu sei que isto é alguma coisa que, quando dito, choca algumas pessoas, e portanto as coisas são o que são. Mas eu acho que há centenas de milhares de pessoas que vão ter que sair. Esse é o primeiro ponto. E depois, além de estabelecermos as cotas e limites quantitativos, porque não é só dizer o mercado precisa e portanto venha para cá qualquer pessoa, tem que haver limites quantitativos, tem que haver cotas, claramente. Temos que tornar os números da imigração números razoáveis, sem dúvida nenhuma. Temos também que perceber o que é que não é negociável na nossa identidade. Eu diria que nada é negociável na nossa identidade, mas há decisores políticos que acreditam que há partes da nossa identidade das quais podemos abdicar para satisfazer este sonho e projeto multicultural que não é nada mais do que uma doença, como o Miguel Morgado descreveu. É apenas uma forma de diluir as identidades, genericamente falando. E os povos que não estiverem dispostos a diluir as identidades e que estejam dentro do projeto multicultural são os que acabam por se sobrepor aos restantes, porque posso-vos garantir que a natureza odeia vazio e que, além da natureza odiar vazio, vai sair alguém vencedor desse ponto de vista. Não vai haver multiculturalismo, porque isso não funciona, é uma doença, tem que ser combatido e tem que ser acabado. É tão simples como isso. Agora, é para vermos como nós chegámos até aqui no problema que nós nunca quisemos confrontar, nós europeus, nos últimos anos. Como é que integramos para os valores democráticos, para uma ordem de liberdades para todos, se nós permitirmos, que é o que muita gente diz no Norte da África, a burca, a indumentária da burca não reflete o Islão todo, mas uma parte ultraconservadora do Islão. E essa parte ultraconservadora do Islão tem também uma relação com a política. Não aceita, por exemplo, uma distinção entre a religião e a política e que, portanto, a realização da liberdade religiosa, se quiseres falar assim, ou da liberdade de consciência, só pode culminar com a implantação da Sharia. E isso significa também contradição com os nossos valores democráticos fundamentais. No Norte da África o que dizem é nós não podemos aceitar a burca porque isso significa aceitar esta versão do Islão que é contraditória com esta nossa ordem política. Ora, na Europa Ocidental, na União Europeia, em que os valores democráticos republicanos para nós são sagrados, esse argumento proveniente do Norte da África tem ainda uma validade maior. Mas também significa que há muitas outras coisas que nós temos de fazer para garantir a integração destes migrantes, ao ponto de não ter de ser necessário para eles viver em comunhão com a sua fé e com a sua vocação espiritual de uma maneira tão antagónica com a sociedade que eles escolheram para viver. Eu acho que o que é importante compreender para qualquer imigrante, desde logo, mesmo que esse imigrante seja eu daqui a uns anos num país, eventualmente a Polónia, que é um país que me agrada bastante, não vou mentir sobre o assunto, mas não faço intenções de sair do meu país, gosto bastante do meu país e quero lutar pelo meu futuro e pelo futuro dos meus filhos e, se Deus quiser, netos. Agora, para qualquer imigrante, mesmo que esse imigrante seja português, tem que se compreender aquela frase que é muito simples e que é conhecida de todos vós, em Roma, ser romano, não é? E, portanto, se nós vamos para a Polónia e discordamos diametralmente com os valores dos polacos, então é melhor não ir para a Polónia. Eu acho que é uma análise que o próprio imigrante tem que fazer. Se ainda assim, discordando de todos os valores da Polónia, discordando da cultura política da Polónia, achando que a Polónia tinha que ser virada do avesso, ter a leixária implementada e retirar as mulheres da política. Caramba, se acredita nisso, então, e ainda assim escolhe a Polónia para ir, o Estado polaco tem que tomar uma ação. E é dizer, meu amigo, terá que voltar para o seu país. É tão simples como isso. Eu acho que esta análise deve partir do imigrante. Mas se houver más intenções, expansionismos religiosos, como muitas vezes o Islão apregoa, e houver pessoas que digam assim, a Polónia é um país que tem valores com os quais eu não concordo, acho que as mulheres deveriam sair da política, acho que deveriam usar burca, se acreditam nisto tudo, e ainda assim escolheram a Polónia, meus amigos, o vosso destino, o vosso caminho tem que ser para a vossa casa. E se os imigrantes não compreenderem isto sozinhos, espero sinceramente que qualquer Estado europeu faça o favor de fazer estas pessoas compreender que há valores que não são compatíveis com a nossa cultura. Há culturas que não são compatíveis com a nossa, há religiões, muitas delas, que também não são compatíveis com a nossa, e portanto, esta ideia de que livremente podemos todos ser aquilo que quisermos e não há qualquer prejuízo para a coesão social é um sonho
sonho delirado por parte de pessoas que tinham este projeto multicultural que não tem bases reais para ser implementado e que honestamente não há uma justificação positiva para ser implementado. E portanto mantenho as 3 bases que digo desde sempre. Creio que quem me ouve sabe perfeitamente que não alterei 1 milímetro a minha opinião. Coesão social, identidade nacional e necessidades económicas, objetivamente. Os números da imigração têm que ser razoáveis, a nossa identidade e o nosso povo não podem estar colocados em causa e acho que isto é de fácil compreensão. Era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBOE na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.